Então, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o uso da derivada e da integral no movimento, e eu vou explicar para vocês uma maneira mais simples de fazer derivada e de fazer uma integral. Não vamos entrar em muitos detalhes, eu só preciso que vocês saibam derivar e integrar polinômios simples. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Bom, qual que é a ideia? É que a gente precisa, a partir de uma função, determinar velocidade, aceleração e posição, né? Então, vamos começar pela parte mais básica, deixa eu só colocar aqui para vocês, que a ideia é determinar. Claro que o exercício vai dar um deles para vocês e a partir desse um a gente vai determinar os outros dois, tá? Mas eu vou colocar os três aqui. Então, determinar posição, velocidade e aceleração. Vou fazer um esquema aqui só para ilustrar e para vocês lembrarem. Ele é mais um esquema de memória, tá? Para a gente determinar o que está acontecendo aqui. Então, se a gente tem uma função polinomial da posição e a partir dela a gente quer chegar numa função polinomial de velocidade e, por consequência, a partir dela chegar numa função polinomial de aceleração. O que a gente vai fazer? Saindo da função da posição, se a gente derivar essa função, a gente obtém a velocidade. Se a gente derivar a função velocidade, a gente chega numa função para a aceleração. Então, esse é o caminho que a gente vai fazer usando derivada. Agora, se a gente fizer o caminho oposto, né, se a gente sair de uma função da aceleração e quiser conhecer qual é a função da velocidade, nós vamos usar uma integral. Da mesma forma, se eu sair de uma função da velocidade e quiser chegar na função da posição, a gente vai também integrar. Então, aqui é mais para lembrar qual que é o caminho, tá? Então, sempre lembrando, sempre colocando aqui, que S é uma função polinomial. E aí, beleza, como é que eu faço a tal da derivada? Né? Vamos começar por ela. Então, eu peguei um exemplo para mostrar para vocês como que a gente faz. Então, vamos supor que eu tenho uma função da posição no tempo que é igual a 2 mais 3t mais 2t ao quadrado mais 3t ao cubo. Peguei números simples, só para não dificultar a vida, tá? Então, aqui eu estou trabalhando, claro, com uma função na posição em uma dimensão só. Estou trabalhando no movimento retilíneo, não vamos querer complicar logo de início, tá? Quando vocês pegarem exercícios que têm mais de uma dimensão, vocês vão fazer essa etapa para cada uma das dimensões separadamente. Então, é sempre a mesma coisa, só faço para cada uma delas. Para começar, a gente precisa definir quem são as nossas variáveis. E elas estão indicadas desse lado aqui, ó. Então, eu tenho t, que está dentro do parênteses, e essa daqui vai ser a minha variável independente. Variável independente. Significa que se tiver mais uma letra aqui, a única que vai ser variável é aquela que está dentro do parênteses. Se vocês pegarem com mais de uma variável dentro do parênteses, todas aquelas ali são variáveis. O que não tiver declarado dentro do parênteses não é uma variável. E essa aqui de fora, ela vai ser a variável dependente. O resultado dela depende dessa função de t. Então, vamos só escrever aqui, variável dependente.
ok? Bom, aí agora, para a gente conseguir fazer a tal da derivada, a gente só vai começar com uma regrinha. Eu vou colocar como regra, quando vocês fizerem a aula de cálculo, o professor ou professora de cálculo vai explicar direitinho para vocês o porquê. Para nós aqui na física, como vocês não tiveram ainda, eu vou colocar como se fosse uma regra. Então, toda vez que aparecer uma constante, então, um termo independente, né, que não tem a nossa variável, independente, ou constante, e a gente for calcular a derivada, ela é zero. Derivada nula. E aí vamos só enfatizar, vamos deixar bem redundante, vamos colocar que é zero. Isso é importante, tá, gente? Então, aqui logo de cara a gente já tem uma que é assim, ó, coloquei de propósito ela logo aqui. Isso daqui é constante. As demais, elas vão ter uma variável t e a variável t vai ter um expoente. Então, vamos identificar. Quando o expoente não aparece, o expoente é 1. Então, já indiquei ele aqui, ó, vou colocar ele dentro da minha casinha. O que vai acontecer? O expoente, ele vai, bem entre aspas, só para a gente lembrar, descer. Ele vai multiplicar o termo que está ali na frente e ele vai perder uma unidade. Isso a gente vai fazer termo a termo. Então, aqui no 2, mesma coisa. Esse 2 vai descer e ele vai perder uma unidade. É a mesma coisa no 3. O 3 vai descer e vai perder uma unidade. Então, vamos passar limpo o que seria uma derivada da posição. Se a gente olhar ali em cima, a gente tem a velocidade. Então, a velocidade de t, ela é igual. E como que a gente indica, né? Derivada de S, deixa eu só tirar esse parênteses que ele não tem. Então, é derivada da função S em relação à variável t. Tá? Isso significa essa parte de baixo aqui, que eu estava derivando a variável t. Não é uma divisão, tá, gente? Tem que cuidar isso. Bom, então vamos colocar aqui embaixo que a minha v de t, ela vai ser igual a, bom, derivada de uma constante é zero. Vou botar de laranja que é para lembrar da regra. Ó. Esse zero veio porque o 2 é constante. Mais, segundo termo, 3 vezes o 1 que estava no expoente desceu, vezes o t, com o expoente 1 que já tinha, porém perdeu uma unidade, mais o terceiro termo, o 2 que já estava, o 2 que desceu do expoente, o t ao quadrado que perdeu uma unidade no expoente, mais o último termo, que eu tenho 3 vezes o 3 do expoente que desceu, vezes t ao cubo menos 1. Vocês não precisam fazer todas essas etapas, conforme vocês forem pegando o jeito, vocês vão começar a colocar a resposta mais direto, tá? Então, velocidade vai ser igual a 0. Eu vou descartar, né? 3 vezes 1 dá 3. Aqui vai ficar t na 0. Segundo termo, 2 vezes 2 dá 4. Perdeu uma unidade ali no expoente, ficou 1. 3 vezes 3, 9. E aqui ficou t ao quadrado. Passando a limpo, ajeitando essa conta, nós vamos encontrar t na 0 é 1. 1 vezes 3 vai dar 3. Mais 4t, porque aquele 1 eu não preciso escrever, né? Mais 9t ao quadrado. Encontrei agora, para aquele meu exemplo, a função velocidade. Agora, se eu quiser encontrar qual que é a aceleração, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou derivar. Então, a aceleração, ela vai ser igual à derivada da função velocidade em relação à variável t. E aí, a mesma coisa, ó, vamos indicar que aqui eu tenho uma constante, aqui a gente tem o expoente 1 e aqui a gente tem
o expoente 2. Então, vamos ali embaixo, vamos colocar A na t vai ser igual. Derivada de uma constante é 0, mais 4 que já estava ali, vezes o 1 que desceu do expoente, vezes t na 1 que já estava, porém perdeu uma unidade, mais 9 vezes o 2 que estava no expoente desceu multiplicando, vezes t ao quadrado que já estava ali, menos 1. Daqui eu vou tirar que a minha aceleração vai ser igual, o 0 eu vou descartar, 4. Aqui, lembrando que vai ficar t na 0, mais 9 vezes 2 dá 18, vezes t na 1. Passando isso aqui a limpo, nós vamos encontrar aqui, eu tenho 4 vezes 1, né, que é t na 0, mais 18 vezes t. E aí eu tenho uma função para a aceleração. O que eu vou falar para vocês aqui só para complementar, para a gente colocar a integral no próximo vídeo, né? Fazer com um pouquinho mais de calma. A derivada, ela é como se a gente pegasse intervalos muito pequenininhos de tempo, tá? Então, basicamente, fazer derivada é isso, é cuidar o expoente, descer ele, como eu fui fazendo nessa etapa aqui. Vocês podem olhar, voltar o vídeo, fazer com mais calma. Mas a derivada, ela funciona como se fossem intervalos muito pequenininhos que eu estou pegando na minha função. Então, por exemplo, a gente aprendeu lá no ensino médio que a velocidade, ela é um ΔT e um ΔS. Não nessa ordem, vamos colocá-la para baixo, vou resgatar ela aqui. Então, olha só qual que é a comparação que eu vou fazer. No ensino médio, a gente via velocidade como sendo um ΔS, ΔT. Nós vamos usar o delta quando a gente estiver fazendo intervalos grandes. E grandes é relativo, né? Intervalos que eu consigo imaginar, vamos pensar assim. Intervalos, vou botar entre aspas, grandes. Só que esse grande, de novo, ele é relativo. Ele pode ser um T0 que começa em 0,10 segundos e um T final que termina em 0,03 segundos. Eu tenho um décimo de segundo aqui, centésimo de segundo, mas ainda assim ele seria considerado grande. Se eu pegar valores muito pequenininhos, mas assim, são muito pequenininhos mesmos, aí eu faço o que a gente chama de derivada. Vocês vão ver isso em cálculo, professor ou professora de cálculo vai explicar isso para vocês. Aqui eu tenho intervalos infinitesimais que a gente chama. Infinitesimais. Tá? Então, são intervalos muito pequenos, quase infinitos, mas quase um infinito de pequeno, tá? E aí é isso que a gente vai fazer. Na realidade, a gente começa sempre com derivada integral e a partir dela a gente vai trabalhando casos especiais e vai chegando em MRUV, em MRU, que é o que a gente estuda no ensino médio. Na verdade, a gente estuda os casos particulares. E agora, em Física 1, nós vamos trabalhar os casos mais gerais, para qualquer tipo de movimento.